noite, mundo! Boa noite pra galera que tá ligada no Gazeta Esportiva. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite, Thiago Salazar. Boa noite, Michele. Tá chovendo em Santos, Salazar? Tá chovendo pra caramba, ventando. Tá frio lá? Depende. Né? Será que é... Friozinho pra Santos é frio. Deixa eu esconder aqui o diretor. Esconde, ó. Tchau. Tá com álcool em tudo. Ô, Salazar, vai nevar? Será? Em Santos também vai nevar? Porque estão falando que vai nevar em São Paulo. Vocês viram isso? É por isso que eu falei que depende, porque tá friozinho em Santos, mas nem se compara com o frio daqui. Bom, é o seguinte, gente, o programa de hoje tá cheinho de assunto legal. Tem reforço chegando no São Paulo, Luxemburgo procurando uma solução pro meio de campo do Palmeiras, Thiago Nunes dando entrevista no Corinthians, tem que tocar a glória, aleluia. Foi boa hoje, hein? Liga dos Campeões da Europa e muito mais. Mas primeiro, tem dicas. Beleza, nós estamos de volta falando da Liga dos Campeões da Europa. Pois é, acabou agorinha, em Lisboa, o duelo entre Paris Saint-Germain e o RB Leipzig pela semifinal da competição. E o time do Neymar, do Mbappé e da companhia deles garantiu vaga na grande final desse domingo ao vencer por 3-0. Os gols foram marcados por Marquinhos, Di Maria e Bernard. O adversário do PSG na decisão será definido amanhã no duelo entre Lyon e Bayern de Munique. E daí vem a nossa enquete diante desse resultado. Nós queremos saber de você que nos acompanha e dos nossos comentaristas aqui. Após o jogo de hoje, o Neymar será eleito o melhor jogador do mundo? Sim ou não, Osmar Garrafa? Eu acredito que não, porque eu acho que vai dar Bayern. Não, após o jogo de hoje. Tipo assim, pelo que ele fez no jogo de hoje. Não. Acho que ainda é muito cedo ainda. Acho que tem Se ele tivesse feito os 3 gols. Eu acho que tem uma trajetória ainda. Eu acho que mesmo que ele tivesse feito os 3 gols, antes da final chega na final, o Lewandowski faz 3 gols, como é que você faz? Então, isso não quer dizer que ele não venha a ser. Uma possibilidade, mas não dá, depois do jogo de hoje não dá para garantir isso. É muito cedo ainda, é muito precoce, não ganhou nada. Né? Quem que é o outro candidato? Lewandowski. As Neymarzettes estão aí eufóricas. Aqui na redação, então, hoje, Jesus né? amado. A gente aqui tem um longe aqui de entender que o Neymar não é um craque de bola, que o Neymar não é diferente. Só que a gente está numa Champions diferente, um momento diferente. Ele parece que realmente está mais focado. Repito, ninguém discute a qualidade do Neymar, a técnica do Neymar. Essa história de agora virou adulto Ney, pra mim, o cara tem quase 30 anos de idade, velho. Vamos parar com isso daí, né? Ele jogou bem hoje, mais uma vez, não foi nenhuma partida excepcional, inclusive perdeu 2 gols, quase que cara a cara, mas jogou bem de novo e tudo vai depender, essa questão do melhor do mundo vai depender demais do título. Sim. Se o Neymar for campeão com o PSG da Champions League, mesmo que na final ele não tenha uma atuação exuberante, eu acho que inevitavelmente ele vai ser o melhor do mundo, até porque Messi e Cristiano Ronaldo não estão numa temporada tão boa, então... Acho que vai ter que aguardar. Agora, a enquete de hoje, perguntando se por causa do jogo de hoje, aí não. É muito cedo ainda. Muito cedo. Bom, entre no site gazetesportiva.com. Então por que vocês votaram nessa enquete hoje? Eu não, eu dei outra sugestão. Você deu outra sugestão. Você votou nessa enquete hoje. Bom, você que está em casa, entre no site gazetesportiva.com e dê o seu voto. Você pode usar também o nosso QR Code, que aparece aqui embaixo, e votar lá na enquete. Depois que eles acabaram com a enquete, né, no ar. Você tem ainda outra opção, mandar um vídeo de até 10 segundinhos com algum comentário ou alguma pergunta para nós pelo WhatsApp. Anota o número aí, 11 99 479 1633. E quem mandar o WhatsApp tá concorrendo, a gente vai escolher alguém na sexta-feira para levar o nosso carrinho de rolimã do Gazeta Esportiva. Beleza? Presente da loja Moleque de Rua. Olha que legal! Altas emoções com esse carrinho de rolimã. Já brincou de carrinho de rolimã? Eu já. Não assim, esse chiquetoso aí, só o Garrafa que é playboy agora. Chiquetoso? Como é que é? Chiquetoso? Não é da sua época. Chiquetoso? Bom, vamos direto para a nossa redação, nossa central de esportes com o José Paes e as notícias do Palmeiras. Tem jogador, José Paes, que já foi badalado, com destino incerto no Verdão, é isso? Boa noite. É isso, Michele. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando o nosso Gazeta Esportiva. É o Gustavo Scarpa. Futuro indefinido para ele no Palmeiras. 22 jogos esse ano o Palmeiras fez. Ele atuou em 9 entrando e 2 como titular. Então, o Luxemburgo aí talvez está conversando, pode liberar o jogador, enfim. É um jogador que é meia, mas que ele atua no lado do campo com o Luxemburgo. E muita gente vem criticando o Luxemburgo. Poxa, mas ele é um jogador de lado de campo, vem atuando
como é um jogador de meio, vem atuando do lado do campo, enfim, ele pode sair sim, é um jogador que teve bons números em 2019, mas que agora em 2020 não está correspondendo, é um jogador que no Fluminense jogou muita bola, foi contratado pelo Palmeiras com muito, assim, glamour, era um jogador que todo mundo queria na época, o Palmeiras trouxe e ele não correspondeu, então pode sair sim. A informação que a gente tem é que o Palmeiras quer um meia, Michele. O Luxemburgo não está muito feliz lá não com o Lucas Lima, com o Rafael Veiga, que são jogadores que ele considera os meias da equipe, não está feliz com eles, pediu para a diretoria e deve ser atendido, até porque quando ele foi contratado esse ano, o Luxemburgo, ele chegou e falou, não quero reforço nenhum, o time é muito bom, o elenco é muito bom, mas agora, né, Michele, o negócio não está andando, então pode vir reforço para a meia do Palmeiras sim, Michele. Mas você sabe, Zé, que domingo aqui no mês eu perguntei isso pro Gagliotti, se com o dinheiro lá do Dudu, os 40 e tantos milhões que veio pro Palmeiras do Dudu, se o Palmeiras ia investir em reforços. E o presidente falou que esse é um ano atípico, que não vai investir em reforços, que isso vai ser algo bem difícil pro time. Mas, né, quem sabe o Luxemburgo pedindo, ele atende aí, porque precisa de um meia, né, Garrafa? O Palmeiras tem esse material. O que precisa é esses jogadores corresponderem. Eu ia falar exatamente. Tem só que meia não está acontecendo. E me causa muita estranheza, porque o Scarpa, quando veio ao Palmeiras, era um jogador... Aliás, os reforços que o Palmeiras trouxe eram jogadores pretendidos pelos grandes clubes. Foram ótimas contratações. E me causa estranheza, porque o Vanderlei é um cara... Eu tenho o maior respeito pelo Vanderlei, o profissional que é, conhecedor da bola, sabe extrair do atleta e não está conseguindo tirar, por exemplo, um bom futebol do Scarpa. Me causa muita estranheza. Se você pegar, a grosso modo, hoje o Scarpa, com o nome que tem, com a qualidade que tem, não com o que está produzindo, com a qualidade que tem, pode se encaixar em qualquer clube hoje do futebol brasileiro. Mas tem esse momento que é muito ruim. Se o Vanderlei abre mão, a gente tem que repensar. Né? Eu acho que tem que repensar. Eu acho que tem que cobrar os jogadores, mas eu não entendo que o Vanderlei não está conseguindo tirar isso do Scarpa. Entendo que ele não está tirando isso do time inteiro. O time inteiro do Palmeiras, entendo que o Vanderlei não está extraindo o melhor do que pode. Bom, e quem tá? O Thiago Nunes está tirando do Corinthians? Não, também não, mas o Thiago Nunes não tem o tanto de opções que o Palmeiras tem. O Palmeiras é o que o Garrafa falou aqui no começo. Tá precisando de um meia. Peraí, o Palmeiras tem o Rafael Veiga, tem o Zé Rafael, tem o Scarpa, tem o Lucas Lima, pode ter mais alguém lá que eu não esteja lembrando agora. Mas então, são esses caras. Então, mas são os caras que não estão respondendo. O Thiago Nunes, por exemplo, ele não tem. Tem o Luan e... Se não tiver o Luan, mas vamos tentar esses caras não estão respondendo. Não estão respondendo. E aí, para se exigir... Não, é que você falou que ele não estava extraindo do Scarpa. Eu acho que não é uma questão com o Scarpa, é uma questão do time como um todo. Mas, o Vanderlei não mas esses caras aí, Scarpa, Zé Rafael... Estão devendo não só nas mãos do Vanderlei, não é que com o Vanderlei eles já estavam devendo. Eles estão em baixa. Existia até uma expectativa de que com a chegada do Vanderlei, esses caras rendessem e também não aconteceu. Exato. E entre todos esses meses, acho que o Scarpa talvez seja a maior decepção. Ele foi contratado por quase 24 milhões de reais, tá, o Gustavo Scarpa. O Lucas Lima, eu já falava isso na época, ele foi contratado, ele estava em baixa no Santos. Tá. O Zé Rafael e o Rafael Veiga vieram, jogando bem um no Bahia, então assim, meio que uma aposta, vamos ver se no Palmeiras vai render. O Scarpa não. O Scarpa veio como uma certeza. Teve até uma briga, é uma certeza. Teve até uma briga caro jurídica, e né? investimento certo. Por isso que eu acho que entre todos esses meias, talvez a maior decepção do Palmeiras seja o Gustavo Scarpa. E a saída dele é bom pro Palmeiras, sim ou não? Se ele quiser sair e o recuperação. Luxemburgo não quiser usar, eu acho assim, se o Luxemburgo já disse que não pretende usar e o jogador quer jogar, então é melhor que saia mesmo. Bom, ô José Paes, e a questão do Daverson, já resolveu? O que aconteceu com ele? O Daverson, Michele, eu vou até tirar meu fone aqui, peço perdão para os amigos, porque eu estou me escutando aqui, aí está complicando meu raciocínio. O Daverson, Michele, ele foi lá para o Alavés da Espanha, foi emprestado, empréstimo até o fim da temporada que vem, até o meio de 2021. O Palmeiras emprestou sem custo nenhum, mas o Alavés vai pagar 100% dos salários do Daverson. Então foi até que um bom negócio. O Daverson volta lá para o futebol espanhol, ele já jogou no Alavés, já jogou no Getafe, no Levante, gosta muito do país, volta para lá, o Alavés paga 100% dos salários do Daverson e o Palmeiras se livra, entre aspas, do Daverson. E também tem muita conversa em relação às joias do Palmeiras, ao Patrick de Paula, ao Gabriel Menino, hoje uma conversa em relação ao Wesley, o grupo que controla lá o Manchester City estaria interessado no futebol do Wesley, de 21 anos, atacante. Esse grupo que controla o Manchester City tem outros times pelo mundo, gostaria de colocar o Wesley num time da segunda divisão lá da Bélgica. Enfim, o Palmeiras pode perder algumas joias. O Patrick de Paula, a gente já disse aqui, ele tem uma multa de 600 milhões de reais. O Gabriel Menino é uma multa de 400 milhões de reais. O Palmeiras sabe que uma hora vai ter que vender esses jogadores para fazer caixa, se quiser contratar
novos aí jogadores para o Luxemburgo, reforços para essa equipe do Palmeiras. Michele. Bom, eu sempre defendi a permanência desses meninos no Palmeiras, do Patrick e do Gabriel, mas sabendo dessa multa, paga a multa e leva. Aí sim, paga a multa e leva, mas fazer acordo não. Fala, Gabriel. Mas não vai ser nem pela multa, pelo que disse o Gagliotti. E ele já deu a entender que não vai ter jeito mesmo. Não tem jeito. Paga a multa. Já deu a entender que não vai ter jeito, vai vender. E Salazar, pelo que disse o Gagliotti, começa a ficar preocupado, porque é quase que inevitável a saída dessas revelações do Palmeiras, a curto prazo. E pela entrevista dele aqui no Mesa Redonda. Isso, e se você começa a liberar esses jogadores importantes e ainda perde, você está investindo tudo nos meninos, legal. Mas se você não tem a garantia de segurar os meninos, você tem que fazer um equilíbrio no elenco, isso é preocupante. E se tem pouca gente que está dando algum resultado dentro de campo esse ano, são os meninos. Se a gente for falar assim, quem que não está devendo no Palmeiras, você vai citar os meninos. O resto está todo mundo devendo, talvez o Everton não, mas o resto está todo mundo devendo. E aí você vai se livrar desses meninos. Sobre o Daverson, eu achei excelente negócio. Entrevistei o Daverson para a Gazeta Esportiva há pouquíssimo tempo atrás. Ele estava muito bem na Espanha, aí teve o problema da pandemia, acabou voltando praticamente só por causa disso. O Palmeiras não quer o Daverson não quer o Palmeiras e o Daverson queria continuar na Espanha. Laço. Então, assim, laço de carros naquela concessionária. Põe aquele lação vermelho, tá? Põe na concessionária, compra o carro pra mulher, põe o laço no Daverson, custo zero, manda embora, pode mandar. Esse não dá. Manda embora com pandemia e tudo, né? Deixa ele lá. Cada um tem a caneta que merece, né? Olha o nível, né? Dá uma olhada. Agora tá com álcool na caneta. Você acabou de tocar na caneta dele. Depois do espirro que ele infectou o estúdio inteiro. Gente, o Garrafa deu um espirro aqui na hora de ir pro break. O Salazar quase caiu da cadeira e eu já taquei o álcool. 2 testes negativos. Olha... Agora a gente vai para minha querida ZL, minha Zona Leste. Jonas Campos está no Parque São Jorge, traz alguns trechos da coletiva do Thiago Nunes. O treinador respondeu sobre o trabalho dele à frente do Corinthians. Boa noite, Jonas. Fala, Michele, muito boa noite a você, ao Garrafa, ao Salazar, todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Dia quente no Corinthians, dia de uma longa entrevista coletiva virtual do técnico Thiago Nunes, né, Michele? Falou sim sobre o trabalho dele à frente do Corinthians. Sempre bom lembrar que é um treinador que veio ao timão para mudar a filosofia de jogo, para reformular o futebol do Corinthians. Pediu 40 jogos pelo menos para conseguir fazer isso, mas até agora em 20 partidas a gente não viu na parte prática tantas mudanças. Claro que o Corinthians vive um momento financeiro bastante conturbado, falta material humano, estamos numa pandemia que mudou bastante a logística do futebol, mas o Thiago Nunes até aqui em 20 partidas tem um aproveitamento de 48,3% e a gente ouve o técnico do Corinthians fazendo um balanço do trabalho dele até aqui. De maneira geral, a temporada é uma temporada de transformação, né? Talvez não seja o que o torcedor mais gostaria de ouvir, mas é uma temporada que há de se ter cuidado, né, pelas questões óbvias que todos estamos atravessando, aí da recessão, da questão financeira que todos os clubes passam. E pensando na transformação, né, eu vi dias atrás algumas entrevistas aí do pessoal da Europa. O Klopp uma vez falou em 3 anos para ele poder ser campeão, o Guardiola falou em 2 anos, né? Eu falei em 40 jogos aqui e quase fui crucificado. É isso, até agora, Michele, Garrafa, Salazar, Thiago Nunes, 7 vitórias, 8 empates e 5 derrotas nesses 20 jogos. Estão gostando do trabalho dele? Existe esse tempo para ele trabalhar no Campeonato Brasileiro? Ele fez comparações ao futebol europeu. O que vocês acham? Qual que é a avaliação do trabalho do professor Thiago Nunes? Valeu, Jonas. E aí, o que vocês acham? A avaliação, no meu ponto de vista, não sei o que pensa o Salazar, é muito abaixo da expectativa. Muito abaixo. Satisfatório, regular ou insuficiente? Aquelas notas de escola, lembra? Insuficiente. Insuficiente. Mas ele mesmo, tendo em consideração que ele tem um elenco limitado nas mãos. Mas ele chegou, já tinha 4 meses para poder pisar no Corinthians, não, 2 meses antes. Não, vou esperar as férias, vem em janeiro. Eu entendo que ele está maturando como técnico do Corinthians e é uma decepção pelo desempenho em campo. Mas ele deu uma declaração legal sobre isso que o Jonas falou, eu acompanhei a coletiva, participei da coletiva, que bate muito naquela tecla que a gente falava aqui, inclusive o senhor falou muito aqui nos debates com o Flávio Prado, de que é o seguinte, de que ele tinha um início de ano com o Corinthians jogando mais, mas sem os resultados. E ele percebeu que precisava das vitórias para dar confiança ao grupo,
para aí sim, aos poucos, começar a implantar um novo jeito de jogar. E aí quando ele falou dos 40 jogos, que ele vai precisar de um tempo, tem a questão do elenco. E hoje ele foi perguntado sobre isso, inclusive eu perguntei para ele sobre essa questão de jogar com o Gabriel e tudo mais, e ele falou, olha, o Sid Clay pela esquerda já é diferente do Carlos, já é um cara mais solto, eu penso em soltar o time aos poucos, mas eu precisava dar uma segurada, parar de tomar gols para o time ter confiança e agora sim, pouco a pouco, tentar mudar a filosofia. É aquilo que a gente tanto falava. Não adianta querer fazer uma revolução que achar que em uma semana você vai mudar o jeito todo do time jogar. Coisa, Salazar. Ele deixou muito claro. Salazar, é a história da geladeira, Salazar. É a história da geladeira. Qual que é a história da geladeira? Você vai lá, eu falo aqui, eu fico sendo repetitivo com ele. Você abre a geladeira, levanta de manhã empolgado, hoje vamos fazer aquele estrogonofe. Você abre, eu só tenho meia dúzia de ovos. Vai de omelete, filho. É no omeletezinho e tal. Hoje não vou fazer um mexidinho, então vai no mexidinho. Ele quer o estrogonofe, só que esse estrogonofe não vai sair meio-dia, vai ser aquele almoço que vai sair 5 da tarde. E ele queria fazer rock and roll, fazer um pouquinho mais devagar. Não dá pra fazer rock and roll sem a guitarra, entendeu? Não tem. Ele respondeu todas as perguntas dos jornalistas? Respondeu. Aliás, foi a melhor entrevista coletiva do Thiago Nunes como técnico do Corinthians desde que ele assumiu. Ele esteve tranquilo, ele respondeu todas as perguntas, não soltou patada pra ninguém. Então, assim, acho que é por aí, Thiago, é por aí. Esse negócio de ficar sumindo, uma entrevista a cada 5 meses, não responde pós-jogo. Até porque é técnico do Corinthians. É por aí, foi tudo bem. É técnico do Corinthians. Foi legal, explicou um monte com essas situações de jogo, por que o time está jogando mais recuado. Foi ótimo. Ele esclareceu tudo, explicou tudo. Era isso que a gente tanto cobrava do Thiago Nunes. Vem, fala, explica, o torcedor quer saber. Ô, Jonas, ele se comportou bem, né, com o pessoal da imprensa aqui, pelo que você e o Salazar falaram, mas parece que sobrou para um treinador, não é isso? Michele, o Thiago Nunes deu uma cutucadinha no Jorge Sampaoli, mas por que cutucaram o Thiago Nunes numa pergunta? Perguntaram, ô Thiago, por que o Sampaoli, no trabalho à frente do Santos e agora no Atlético Mineiro, conseguiu rapidamente mudar a filosofia de jogo dessas duas equipes de maneira rápida e você aqui no Corinthians ainda não conseguiu mostrar essa cara nova do futebol, né, que era esperada desde a sua contratação? Olha só o que o técnico corintiano disse. Olha, eu não conheço a rotina diária do trabalho do Jorge Sampaoli. É um grande treinador, renomado, é indiscutível isso pelos resultados que apresentou em toda a sua trajetória profissional. Agora, eu entendo um pouco de comportamento e um pouco de gestão, né? O que eu vejo é que o nível de paciência com os treinadores brasileiros está muito baixo. E como você acompanhou bem o Santos e deve ter isso na sua mente, né? E realmente espero que a pergunta seja nesse tom. Você vai lembrar que o Santos tomou 5 do Ituano, tomou 4 do Botafogo de Ribeirão, tomou 4 do Palmeiras, foi eliminado pelo River Plate do Uruguai na Sul-Americana, caiu na Copa do Brasil, perdeu para o Corinthians na semifinal do Paulista e o trabalho dele teve continuidade. Tanto que ele trabalhou no mínimo 6 a 7 meses do ano só com o Campeonato Brasileiro. Então isso aí é um fator que tem que ser contabilizado e que às vezes passa despercebido, né, quando você fala em tempo de preparação e tudo mais. É a velha pergunta, né, gente? Afinal, existe essa diferenciação entre técnicos estrangeiros e técnicos brasileiros? A tolerância, de fato, é menor com técnicos brasileiros? O que vocês acham a partir dessa resposta do Thiago Nunes? O que vocês acham? Tem uma situação, eu vou completar. Em cima disso, ele falou o seguinte depois, que o São Paulo ele também pôde chegar num clube e falar assim, com esse eu não trabalho. E eu quero 10, 15 reforços. E os clubes estão atendendo, né? Os clubes não. O Atlético Mineiro está atendendo. Já foram 10 reforços, já avisou que vai contratar mais. E ele falou, não quero Casares, não quero Otero, não sei o quê. Ninguém questionou, estão se livrando dos jogadores. Então, assim, a cobrança do Thiago Nunes, essa reflexão que ele fez, não foi sobre o trabalho, não foi uma cutucada, uma crítica ao São Paulo. Eu entendi, a minha interpretação foi uma cutucada nos dirigentes e também um pouquinho na cobrança dos torcedores. Como quem disse assim, ele até inclusive levanta essa pergunta, será que seria assim se fosse um técnico brasileiro? Se tomasse esse monte de goleada, eliminado para as vexames, falasse com isso eu não quero. Salazar, ele que trouxe o Cueva, um baita mico do Santos, trazer o Cueva. Se fosse um técnico brasileiro, a conta ia ser a mesma? Eu estou bem à vontade para falar. Porque eu tenho discutido isso lá atrás,
Muita gente babando, né? O ovo do Sampaoli, que tem os seus méritos, sim. Técnico, que tem os um seus méritos, sim. Técnico. Mas cometeu equívocos, sim. Como foram listados aqui pelo Thiago Nunes. E ele tem razão, sim. Eu até questionava, não sei por que esse acolhimento de nós, jornalistas, e eu não me incluo, né? Não estou longe aqui de querer criticar os colegas, mas eu não me incluo nessa galera que fica defendendo muito os estrangeiros, porque para mim não importa a nacionalidade. Existe técnico bom na Argentina, existe técnico bom no Brasil, existe técnico ruim na Argentina, técnico ruim no Brasil, em Portugal, e assim é a mesma coisa. O Gareca veio aqui e não apresentou absolutamente nada, o Sampaoli está apresentando o resultado, ok. O Jesus veio aqui e fez um belo trabalho, o Gesualdo, por várias circunstâncias, não fez um bom trabalho. Então, ele está certo sim, porque a cobrança que é feita nos brasileiros, ou seja, pau que bate em Chico, não está batendo em Francisco em relação aos técnicos. É por isso que eu entendo que ele tá certo. Cobrança dele não foi cutucada ao São Paulo, e sim aos dirigentes, à imprensa, à torcida, que tem uma paciência diferente com esses técnicos. Eu entendo que essa vinda dos técnicos estrangeiros está agregando e está tirando os caras da zona de conforto. O Jesus, o São Paulo estão tirando os caras da zona de conforto. Você citou os dois aqui, mas a gente não fala do Gesualdo. Exato, não que não foi bem. Exato. O Domi já chegou e tomou uma cacetada. O Domi chegou e tomou uma cacetada com o Flamengo, todo poderoso Flamengo, do Atlético Goianiense. Agora a questão é, por que com os técnicos brasileiros a reação é diferente? Essa é a pergunta levantada pelo Thiago Nunes. Eu acho que ele tem razão. Ele tá certo. Por que com os técnicos brasileiros é diferente? Nessa você tá certo, Thiago. Tá certo. Mas também tá com tempo grande já, hein, fio? Bom, agora vamos para um novo contato com a nossa redação, nossa central de esportes. É a vez do Marcelo Bazégio chegar com as novidades do São Paulo. Marcelo, tem reforço na área, é isso? Boa noite. Boa noite, Mi. Boa noite para todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Tem reforço na área e trata-se do atacante Luciano, que chega aqui na capital paulista ainda hoje. Luciano envolvido numa troca aí pelo Everton. O Everton foi para o Grêmio, Luciano vem para o São Paulo. Nos últimos dias a negociação havia sido travada porque o São Paulo entendia que merecia uma compensação do Grêmio, porque o Everton tem 100% dos seus direitos econômicos ligados ao São Paulo e o Luciano tem apenas 50% dos seus direitos econômicos ligados ao Grêmio. Agora, o acordo foi o seguinte: Luciano agora tem 50% dos seus direitos econômicos ligados ao São Paulo e o Everton apenas 50% dos seus direitos econômicos ligados ao Grêmio. São Paulo mantém os outros 50%. Ambos assinam contrato até o final de 2022. Inclusive, os exames médicos do Luciano já foram realizados em sua maioria. Falta apenas aí um exame cardiológico que deve ser feito amanhã. A diretoria vê com muito bons olhos essa troca, porque o São Paulo precisa reduzir sua folha salarial. O Everton não vinha sendo aproveitado, ganha um alto salário, então a diretoria do São Paulo conseguiu se livrar dessa alta quantia mensal que tem que desembolsar ao Everton. O Luciano é um jogador mais novo, chega para ganhar menos e será muito mais útil, porque o Fernando Diniz vem tendo dificuldades no ataque. Pato está completamente escanteado, não deve ser mais utilizado pelo técnico Fernando Diniz, que acaba tendo que recorrer aos jovens jogadores da base, o Paulinho Boia, o Elinho e até mesmo o Gonzalo Carneiro, uruguaio, que vinha sendo suspenso por causa de um exame antidoping. O próprio técnico Fernando Diniz também gosta do Luciano, trabalhou com o Luciano no Fluminense, onde o Luciano marcou 15 gols em 31 jogos, uma média de quase um gol a cada 2 partidas. Então, Diniz acredita que Luciano pode dar certo no São Paulo. É a salvação do São Paulo, Luciano? Na minha opinião, não. Na minha opinião, não quero jogar nenhuma zica ao Luciano aqui, pelo amor de Deus. Imagina. Mas assim, entendo que ele vem para ser banco. O Luciano, o momento que ele rendeu mais na carreira, ele rendeu como referência de ataque. É a posição que hoje o Pablo tá dando conta do recado. O São Paulo pode estar mal, mas o Pablo está fazendo seus gols. Ele jogando ao lado, não sei se ele é esse jogador. Mas, Salazar, o próprio Pablo, ele sabe, é um cara que sabe jogar pelo lado. E a característica é muito diferente do Everton, envolvido nisso, a saída do Everton. É uma característica totalmente O Luciano diferente. é um cara de área. O Luciano é um cara de área. Fez gols no Fluminense, como destacou o Bacégio, junto com o Fernando Diniz. Isso. E o que a gente reclama muito do São Paulo? Posse de bola, o São Paulo até cria, mas não tem quem coloque pra dentro. O Pablo tinha feito nos últimos jogos aí, até antes do Mirassol. Se for pra escalar, a senhor iria de quem hoje? O Pablo ou o Luciano? Não, acho que você pode compor com os dois.
Você pode abrir o Pablo um pouquinho. Não, você até pode, mas você vai tirar o Luciano da onde ele rende melhor. Não, mas você pode pôr o Luciano dentro da área e você tira um pouquinho o Pablo. Eu acho uma boa. Pode até ser, mas vai ter que mexer. Ele não é esse jogador como era o Everton. E eu também não sei se for para competir com o Pablo hoje, eu acho que ele é bom. Penso que a troca é boa para todo mundo, para os jogadores, para os clubes, aspecto financeiro para o São Paulo. O São Paulo está já fazendo um processo de desmanche. Se você permite, Michele, só aproveitar o Bacérgio, que ele tem outro assunto, mas ele citou o Pato, né? Porque surgiu aquela informação de que o Pato poderia foi sondado pelo Sampaoli. Mas na segunda entrada, vai falar não vai falar agora, então, segura a sua emoção. Olha, o Inter deixa eu falar uma coisa. Primeiro, daqui a pouco a gente vai ver, a gente já vai ver agora o recado da galera pelo WhatsApp. Antes eu quero mandar um beijo pro Wagner, pra Raquel e pra Clarice, do Parque São Lucas. E quero mandar um beijo muito grande pra dona Maria Helena, mãe do Toninho, nossa querida telespectadora, já veio aqui nos visitar. Dona Maria Helena fez 83 anos de idade, chegou uma cartinha dela, só chegou hoje pra mim sua cartinha, dona Maria Helena. Então, muitas felicidades para a senhora, um beijo para o Toninho, espero que a visão dele esteja melhor, assim ele pode curtir ainda mais o Gazeta Esportiva. Um beijo e um abraço bem grande para vocês. Recado pelo WhatsApp. Boa noite, Michele, boa noite a todos. Com certeza, sim, o Neymar vai ser o melhor do mundo e com um gol na final. Gazeta Esportiva, boa noite. Bom, eu acho que o Neymar tem grande chance de ser o melhor do mundo. Mesmo, Michele. Vai, Palmeiras! Boa noite, galera do Gazeta Esportiva. Eu acho que o Neymar vai ser, sim, o melhor jogador do mundo. E do Brasil ele já é, né? O melhor jogador do Brasil. Ele vai ser o melhor jogador do mundo. Isso aí, Marcelo daqui de Suzano. Valeu. Valeu, nosso telespectador, gravando deitado na cama, né? O celular deitado, você de pé, entendeu? Olha, é o seguinte, hoje é dia de ficar muito bem informado sobre o que de mais importante está acontecendo nas pistas de corrida com ele, com o nosso querido Rodrigo França e o Momento Velocidade. Pode rodar a vinheta. Momento Velocidade. Oferecimento Pirelli Garagem. Troque os pneus do seu carro sem sair de casa. Boa noite, Rô. Muito bom ter você aqui com a gente novamente. A cada 15 dias o Rodrigo França está aqui. E a Fórmula 1 teve vitória de novo de Lewis Hamilton, é isso? Isso mesmo, Michele. Boa noite para você, boa noite a todos. Realmente, mas dessa vez foi uma vitória muito especial, porque teve direito a mais um recorde. Ele agora é o piloto com mais pódios na história da Fórmula 1, superando inclusive o Michael Schumacher. Dessa vez, seu grande trunfo foi na velocidade e também na estratégia. O piloto da Mercedes conseguiu ser mais rápido que Max Verstappen nos dois tipos de pneus da Pirelli. Nas categorias de acesso, o Brasil segue indo muito bem. Na Fórmula 2, tivemos uma vitória de Felipe Drogovic e Pedro Piquet conquistando seu melhor resultado, chegando em sétimo. Já na Fórmula 3, o Enzo Fittipaldi, que a gente está vendo aí, conquistou mais um top 10, com o 8º lugar entre 30 pilotos em Barcelona. Pois é, Michele, para esse fim de semana, a Fórmula 1 vai estar de folga. Mas a velocidade não para. Vai ter Corrida do Milhão solidário em Interlagos. Essa prova vai reunir as grandes estrelas da Stock Car. E quem vai tentar quebrar um tabu nesse domingo é o Cacá Bueno. Ah, o filho do Galvão. Filho do Galvão Bueno. Mas olha só, mesmo ele sendo o maior vencedor em atividade e com 5 títulos de campeão, o piloto da equipe Carros da Cedelco jamais venceu essa prova. E olha que ele já esteve bem pertinho dessa conquista em 2012, quando ele acabou ficando sem combustível, assim, nos 100 metros finais da prova. Que horror, meu Deus. Mas em 2020 ele vem empolgado com a sua vitória em Berlim, no campeonato de carros elétricos da Jaguar. A briga vai ser emocionante. Nesse ano, todos os pilotos estão se adaptando ao novo modelo da Stock Car, que é esse que a gente está vendo aí na tela, com o Chevrolet do Kaká, e vai ter também Ricardo Zonta, Rubinho, vários pilotos aí também com passagem na Fórmula 1. Bom, e agora é a vez da gente falar de mais um grande talento do kart, né, Michele? A gente sempre fala aqui, e dessa vez vamos falar do jovem Augusto Stoniolo, de apenas 9 anos de idade. Nossa! Ele foi aluno da escola de kart do Seninha, e logo no primeiro ano dele, ele foi campeão paranaense de kart e vice do Campeonato Brasileiro em 2019, o principal campeonato do Brasil. Uma curiosidade bacana é que ele tem um desenho do capacete inspirado no Lewis Hamilton,
que por sua vez fez uma pintura homenageando seu grande ídolo Ayrton Senna. Olha que legal. Exatamente. E no último domingo ele foi vice-campeão do Escusa, um dos maiores torneios de kart do mundo. E olha a dancinha que ele fez aí para comemorar no pódio esse título que é muito importante do Escusa, né, que é um dos principais campeonatos. Então é isso, Michele. O Senna inspirou um garoto inglês, né, na época que ele era campeão. Era o Lewis Hamilton. Que era o Hamilton, e agora o Hamilton está inspirando um campeão brasileiro. Então, quem sabe a história se repete, mas dessa vez o título da Fórmula 1 vem aqui para o Brasil, não vai para a Inglaterra, não. 9 anos de idade. 9 anos e já está acelerando nos Estados Unidos, né? Inclusive, foi muito difícil para ele conseguir ir lá, né? Com toda essa restrição da pandemia. Então, foi uma grande conquista aí do Augusto, toda a torcida aqui do Momento Velocidade para ele. A gente fica muito feliz de ver esses jovens talentos aí que precisam, né, do nosso apoio, falando aqui no programa, dando toda essa força para que a gente veja eles brilharem também na Fórmula 1. Obrigada, viu, Rodrigo? Obrigado, Michele. Sempre vamos trazer os grandes talentos aqui. É muito bom ter você com a gente. Agora eu falo tchau pro Rodrigo e a gente vai pro nosso giro de notícias. Roda a vinheta. Ó, tem que ser rapidinho pra sentar aqui, hein? Opa! Velocidade. Ó, você viu como eu tô? Pá. Momento velocidade. Rodrigo, pá, já sentei aqui. Olha, a surra que o Barcelona levou. Beijo, Rô, tchau. Nas quartas de final da Champions League, com a goleada por 8-2 diante do Bayern de Munique, tá fazendo estrago, viu? Tá fazendo estrago. Depois da demissão do técnico Quique Setien, é isso? E de Messi afirmar que deseja deixar o clube neste momento, hoje foi a vez do diretor esportivo Eric Abidal dar adeus ao Barcelona. A equipe catalã emitiu um comunicado anunciando o acordo para rescisão do contrato e agradecendo o profissionalismo, empenho e dedicação do agora ex-dirigente. E o principal nome para assumir o comando técnico da equipe é do holandês Ronald Koeman, atual treinador da seleção holandesa. Justa essa confusão toda lá no Barça? Vai ter que passar limpa lá, né? Se fosse aqui no Brasil, o que estaria acontecendo agora, Garrafa? Tinha mudado a sede do clube. A sede sai de um bairro e vai pro outro. Muda tudo. É inacreditável. Os caras tomam 8 num campeonato desse, eu acho um barulho muito pequeno. O Messi quer ir pra onde? Quer sair de lá? Ele quer ir para um clube que tem um projeto esportivo para ele, e muito melhor do que o Barcelona está oferecendo, segundo as informações dos jornalistas que estão lá. E o que se comenta é que o Barça vai novamente investir no Neymar para tentar convencer o Messi a ficar. Falam muito mais Quem sabe jogando num time grande, o Neymar pode conseguir ser o melhor do mundo. Mas falam da Inter de Milão, é isso, pro Messi? Que projeto? Ele comprou uma a Inter de Milão foi comprada. Então a Inter de Milão agora é de um bilionário que tem dinheiro para dar e vender e pode acabar levando o Messi. Ah, será que ele é super amigo do Messi? Que legal, quem sabe se o Neymar mas Messi voltar. No futebol italiano, né, pra mim? Bom, aqui no Brasil, o novo coronavírus segue desfalcando as equipes. O Goiás informou hoje que detectou mais 2 novos casos de Covid-19 entre os jogadores. Os atletas tiveram as identidades preservadas, estão em isolamento e foram cortados do jogo de amanhã contra o Fortaleza. Em compensação, 9 dos 10 jogadores que enfrentaram o Palmeiras no último sábado por causa da doença estão à disposição do técnico Ney Franco. Que situação é essa do Goiás? Uma situação terrível, e esses caras têm que bater muita palma para esse elenco do Goiás, porque os caras conseguiram arrancar um empate aqui dentro do Allianz Parque, depois de sair perdendo sem 15 jogadores por causa do desfalque da Covid. Resumindo, a Covid e o vírus ainda estão por aí, né? Eu queria ver se fosse um time grande, tipo, sei lá, pegar as Corinthians. Então. Desfalca todo o elenco, e aí se ia ter o jogo. Aí a pressão para parar o campeonato, como é que ia ser? Parar o campeonato, não é nem o jogo. Tem que bater palmas aí pro o Goiás fez. Olha, no Cruzeiro, o zagueiro Arthur teve diagnóstico positivo para o novo coronavírus, confirmado nesta terça. O jogador já tinha sido afastado da partida contra o Figueirense no último domingo, mas a contraprova só saiu hoje. De acordo com o departamento médico do clube, o atleta está assintomático, cumprindo isolamento em casa. Esse é o 4º caso de contaminação pela Covid-19 no elenco cruzeirense. Os 3 anteriores aconteceram antes da retomada das competições. O Atlético Paranaense anunciou hoje a contratação do atacante Fabinho, formado pelas categorias de base do São Paulo. O jogador de 20 anos não chegou a um acerto para a renovação com o tricolor e fechou o contrato com o Furacão até dezembro de 2023. Beleza? Segue o jogo? Segue o jogo. Marcelo Bazejo chega agora direto da nossa redação. Agora sim! Agora sim, Garrafa. Agora sim, Garrafa. Administra a ansiedade. Eu quero saber, Marcelinho, conta pra gente que história é essa do Alexandre Pato, de novo no Internacional? Não foi lá que ele foi revelado?
É isso, Michele. Nas últimas horas surgiram notícias, né, da possível transferência do Alexandre Pato para o Internacional. Durante a tarde a gente apurou isso com pessoas ligadas ao jogador e também com pessoas que trabalham no Internacional. Por enquanto, o Colorado não pretende contratar o Alexandre Pato. O salário do Pato é fora da realidade do Internacional. É verdade que o Colorado está atrás de um atacante para substituir o Guerreiro, que só volta a jogar no ano que vem, mas pelo menos por enquanto, Alexandre Pato e Internacional estão bem distantes. O jogador não é inegociável. São Paulo entende que pode sim vender o Alexandre Pato porque ele não vem sendo utilizado pelo técnico Fernando Diniz e o Pato ganha muito para ser apenas um jogador que figura no banco de reservas. Então, por enquanto não há conversas, mas tudo pode mudar nas próximas horas. Muito bem, e aí? O que vocês acham? Agora eu queria saber onde é que estão aqueles São Paulinos todos que queriam, que faziam campanha nas redes sociais, que falam, não, mas aqui o Pato foi bem. Porque lá atrás, para mim, assim, era muito claro. Mas ele tá o Pato tá mal faz muito tempo, na carreira, eu digo, estou falando do São Paulo. Carreira dele tá mal faz muito tempo. Faz muito tempo que o Pato não mostra o porquê desse glamour todo aí. E, de repente, o São Paulo resolve trazer o Pato para ganhar quase R$1 milhão por mês. E um monte de São Paulino era a favor, achava normal, achava que está certo. Passa um tempo, se confirma mais uma vez que o Pato não está jogando nada. E agora, é melhor a gente arrumar um clube porque o Pato custa caro e não está rendendo. O Diniz não quer usar. Salazar, então, assim, a gestão Leco se pautou sempre em jogar, da diretoria. Se pautou sempre em jogar para a galera, né? O que a galera pedia, a diretoria do São Paulo ia lá e fazia. Foi assim quando o Lugano veio, foi assim na volta do Hernanes, que também não produziu, que tem uma história maravilhosa lá dentro do clube, e com o Pato não foi diferente. Acho que seria uma ótima, principalmente no aspecto financeiro, não é? Pode ser que o casamento acabe evoluindo até em função da contusão do Guerreiro. O Guerreiro está fora da temporada, o Internacional podia ficar com o Pato. Seria ótimo o São Paulo se livrar dele nesse momento. O cara, ele é a última opção da reserva. O São Paulo tem que resolver isso. Né? Mas assim, não é nenhuma novidade, só que aceitaram contratar o cara pagando quase R$1 milhão. Então, agora aguenta. Muito bom. Marcelo Bazejo, o treino de hoje, Marcelo Bazejo? Tem informações desse treino aí? O que aconteceu hoje? Com essa chuva eles treinaram? Com esse frio, coitados, não? Treinaram, houve o treino normalmente e tem novidade. O Hernanes e o Vitor Bueno, que vinham sendo desfalques para o técnico Fernando Diniz, trabalharam em campo hoje, mas a tendência é que contra o Bahia na quinta-feira, Fernando Diniz ainda inicia a partida com aquela formação usada contra o Vasco, Paulinho Boia e Pablo no ataque. O Vitor Bueno é titular, tudo leva a crer que bem fisicamente ele assume a vaga do Paulo Boia. Mas como ele ainda está voltando e vem realizando poucos treinamentos, a expectativa é de que Vitor Bueno seja titular apenas na rodada seguinte. O Hernanes também tem que aproveitar esse momento, porque agora de volta, né, bem fisicamente, ele pode tomar a vaga do Igor Gomes. O Igor Gomes, que desde que surgiram interesses do Real Madrid e do Ajax para contratá-lo, não vem bem, caiu drasticamente de rendimento. Então o Hernanes, quem sabe que o Hernanes, né, que vem reclamando, que não vem tendo oportunidades no São Paulo, que pensa até em rescindir para não prejudicar o clube, já que ele também é outro atleta que ganha um alto salário, quem sabe o Hernanes não pode voltar a ser titular e aproveitar essa queda de desempenho do Igor Gomes. E aí, Garrafa? Não está mais com a cabeça aqui o Hernanes, né? O São Paulo precisa definir o que vai fazer, porque o Hernanes tem a possibilidade de futebol italiano, ele tem a vida particular dele lá, parece que é o desejo. Então tem que ficar no São Paulo quem está focado no São Paulo. E quem quer, não adianta você ficar, segurar a pessoa numa empresa. Isso. Bom, ele nem está rendendo também. Ele não quer ficar, ele quer sair, não está rendendo, ele não está conseguindo render, por isso o Fernando Diniz acaba não utilizando muito. E aí mas ele não deve fica ter feliz. Uma multa. Ele está tentando a rescisão amigável. Como que diz assim, vocês se livram do salário, eu não estou jogando, estou sendo pouco utilizado, então ninguém vai sentir muita falta, eu vou para onde eu quero. E nesse momento o Diniz apostar num jogador que deve sair não é a solução para o São Paulo. Você tem que saber, o meu time é esse aqui, é com esse que eu vou tentar me sustentar, porque se o Diniz perder o jogo dessa quinta-feira, um abraço pro Gaiteiro, não tem jeito. Vendo pelo lado da empresa também, pensa assim, agora ele quer ir embora.
Então ele que pague a multa e vai embora. Não, é diferente. Mas o Hernandes tem uma história lá dentro, tem uma história, é diferente. Eu acho que dá para fazer um acordo legal e liberar o Hernandes, se ele realmente quer Faz sair. um acordo, mas também não é dar de mão beijada. Ué. Ainda mais o São Paulo, que está devendo o salário, se livra de um grande. Aí sim. Muito bem. Agora a gente vai acionar o Jonas Campos, lá no Parque São Jorge. Tem novidades no mercado da bola envolvendo o Timão, não é, Jonas? Oi, Michele. Tem sim, estamos aguardando o tão esperado anúncio oficial da contratação do Rômulo Otero. Ainda nada oficial por parte do Corinthians, mas o fato é que já está tudo bem encaminhado, né? Conversas avançadas, já tudo definido entre Corinthians e Atlético Mineiro para o Otero chegar ao Timão por empréstimo de 1 ano. O Corinthians não paga nada nessa transferência, arca apenas com o salário do jogador venezuelano de 27 anos, salário, por sinal, menor em relação ao que ele ganhava lá no Atlético Mineiro. Não fazia mais parte dos planos de Jorge Sampaoli, era um jogador caro para o clube e para o Corinthians interessa muito, tendo em vista essa carência no setor ofensivo. Hoje, na entrevista coletiva, longa entrevista virtual do professor Thiago Nunes, ele falou como que pretende, como que pode utilizar esse jogador no esquema do Timão. Vamos ouvi-lo. Sobre a característica do atleta, ele não é um jogador de velocidade, ele é um jogador que tem a característica de tem no chute, né, seu maior atributo, nas suas finalizações de fora da área, na sua bola parada. Ele é um atleta que tem se caracterizado muito mais pela retenção de bola no ataque do que pela velocidade e pelos toques rápidos, né? Mas ele tem qualidades, tem atributos, é um jogador que caso venha, tem condições de figurar tanto como um jogador mais avançado ou como um meia ponta, né, para que possa dar mais corpo para a nossa equipe, né, e um campeonato com tantos jogos em pouco tempo, quanto mais jogadores de qualidade tiver à disposição, melhor para o Corinthians. E ó, se o negócio se concretizar, gente, sabe qual é o número de camisa que o Otero pode utilizar no Corinthians? Camisa 10 está vaga, desde a ida do Pedrinho para o Benfica de Portugal, a 10 está vaga, então o Otero pode chegar já vestindo a número 10 do Timão, Michele. Poxa vida, mas é para usar uma 10 o Otero? É porque a 10 está vaga, mas a 11 que ele usava no Galo também está vaga, que era do Johnny. Gonzalez deixa a 11, foi embora. a 10 é muito importante. Talvez como ele usava a 11 lá, pode ser que ele venha use a 11 de novo aqui no Corinthians, mas a 10 está vaga. A 10 não de tem. qualquer forma. A 9 também, a 11, a 10 e a 9 do Corinthians estão vagas. Vai cair como isso aí uma como palpite para Lota é uma grandeza. Meu negócio é dentro de campo e ele vai ajudar muito. Chega para jogar. Vai ajudar muito porque é um jogador que hoje, na bola parada, e hoje nenhum clube tem, né, batedor de falta, que decide jogo. Né? Há uma carência muito grande. O Corinthians, às vezes, passa uma partida dando 1, 2 chutes a gol. Então, tendo o Otero, que é um cara que de escanteio, falta, e para ele não é falta só perto da área, não é falta de longa distância, perto da área. Taticamente ele não é um jogador muito inteligente, mas ele é um cara que ele é agressivo. E pela carência, pela ausência de material humano que tem o técnico do Corinthians, acho que é uma ótima contratação nesse momento. Acho que não tem como não enxergar o Otero chegando ao Corinthians indo para o banco. Não tem como enxergar isso. Então o Otero chega para jogar, chega para assumir a titularidade. Pode apresentar com o time jogando e já entra. Ele não é aquele jogador de velocidade, profundidade, que está todo mundo dizendo que está faltando, o Thiago Nunes está querendo, inclusive hoje ele falou sobre isso. Não é esse jogador, não é esse jogador de velocidade como o Thiago explicou hoje. Mas ele tem um chute de fora da área que hoje o Corinthians não chuta, ele tem a cobrança de falta, e hoje assim, não é que o Corinthians não tem cobrador de falta, o Brasil praticamente não tem. Mas e hoje, que eles não você cobram tem um jogador porque eles desse, têm medo de se machucar. O problema dele é extracampo. O problema dele é extracampo. Sal na garganta, ele é o cara, ele gosta garganta. de tomar uma água de coco, então assim, mas se souber controlar, souber levar, ele é um cara que pode ajudar e ajudar em muito o Corinthians. Ô, louco, olha, deixa eu falar. Só uma informação, tá, que eu conversei com o dirigente antes de vir para cá, anuncia amanhã. O quê? O Otero. O Otero amanhã? O Otero anuncia amanhã porque ele estava em viagem, deve chegar hoje no final da noite em São Paulo, amanhã acorda assim. Vai chegar à noite em São Paulo? Aqui tá em pandemia, Por que o São Paulo não queria ele? O São Paulo não quer ele, não quer o Casares, não quer um monte de gente. São Paulo é inexplicável, né? São Paulo quis o Cueva. Então, talvez... Uribe, quis esses caras todos aí. Tudo certo no Corinthians. Ô, Jonas, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Tem gente de saída do Corinthians, é isso? É isso, Michele. Otero chegando e o jovem lateral Carlos, que no começo do ano nem fazia parte aí dos planos do Thiago Nunes, ganhou a vaga de titular, foi liberado. O Corinthians soltou uma nota oficial, o próprio Thiago Nunes
comentou sobre isso na entrevista coletiva, que o Carlos foi liberado para viajar à Itália e fechar contrato com o Monza, jogador sendo negociado. O Corinthians tem 100% dos direitos econômicos desse jovem jogador formado no clube. Deve vender entre 40% e 50% dos direitos econômicos a esse clube da Itália. Ganhar uma boa grana, pode ganhar aí cerca de 5 milhões de euros nessa transferência. E, portanto, podemos dizer que o novo titular da lateral esquerda é o Sid Clay, concorrendo agora com o Lucas Piton. Como eu disse, o Carlos não fazia parte dos planos, assumiu a titularidade, mas agora vai para o futebol italiano, Michele. E será que vai sobrar algum dinheiro para o Corinthians? 5 milhões de euros é para o Corinthians ou é para o Carlos? E aí eu vou te dizer, esse é um caso raríssimo dentro do Corinthians, é um caso que até que a diretoria do Corinthians está erguendo as mãos para o céu, sabe por quê? O Corinthians é dono de 100% dos direitos econômicos do Carlos. Então vai ter então, de assim, cafrinho. Vai cair do céu, porque o Carlos, não sei se todo mundo vai lembrar disso, quando começa a temporada, ele fica de fora até do Campeonato Paulista. O Thiago Nunes não contava com o Carlos. Tanto que ele puxa o Lucas Piton para ser reserva do Sid Clay. O Carlos, inclusive, nem estava treinando na lateral, estava treinando para ser um reserva de zagueiro. Espera um pouquinho, ele vai ser vendido por 5 milhões de euros? É o seguinte, o Corinthians está barganhando, o Corinthians está negociando, o pessoal ainda não soltou a informação cravada de como vai ser a negociação. Liberou ele para viajar para acertar, deve acertar. A informação que eu tenho é o seguinte... O Corinthians quer vender no mínimo 50%, mas não quer vender mais do que 60%, porque o Corinthians entende que ele vai se valorizar. Então o Corinthians pode pegar 5 milhões, 6 milhões de euros agora, com isso, e ainda ficar com ali quase metade Salazar, do Carlos Augusto. Você é um cara muito bem informado no futebol, principalmente de Corinthians, assim como o Jonas, sabe de todos esses detalhes, mas o torcedor corintiano, eu falei com o Chico Lang hoje, está muito triste. Porque já nessa escassez de talentos, você perdeu o Carlos, é um desfalque gigantesco para o Corinthians. Encaixou, né? Com tudo que você desenhou, que era um cara que não estava nos planos, que era um cara que estava até treinando fora da posição. O garoto entrou... Vai por quem agora? Pegou, aí que está o Sid Clay. Vai jogar o Sid Clay. O Sid Clay fica... Que o Thiago Nunes gosta. E não será novidade nenhuma se daqui a pouco o Lucas Piton virar titular, porque desde a volta dele, o Sid Clay parece que quanto mais você pede para ele emagrecer, mais ele engorda, né? Então, ele ainda não entrou em forma, está muito abaixo do esperado, e o Carlos deixa o Corinthians, é muito provável que deixe o Corinthians, se com 50% para o Corinthians ou não, essa é uma questão importante, claro, para o clube, mas para o técnico Thiago Nunes, para o elenco e para a torcida corintiana, o Chico estava desesperado hoje. Vai perder o Carlos. Sim, para o Thiago Nunes é péssimo. Para o Thiago Nunes é péssimo porque... Mas o Corinthians está precisando de dinheiro. Exato, ele estava fora, o Carlos estava fora da lista inicial do Campeonato Paulista. De repente ele é inserido na lista, de repente ele ganha uma oportunidade, de repente ele virou titular, deu conta do recado. Ele encaixou. Deu conta do recado. O Corinthians vai perder, assim, tecnicamente perde. O Thiago Nunes certamente está lamentando nesse momento. Ele já tem vários problemas, o Thiago Nunes, a gente fala do elenco limitado, aí quando ele começa a achar numa posição, ele vai lá e acaba perdendo. Tem a questão que o Thiago hoje falou, o Sid Clay me dá uma opção ofensiva melhor e tudo mais, sempre foi a ideia do Thiago Nunes. Mas vai mudar até a função do Fagner. O Carlos muitas vezes fazia ali a função de 3 zagueiros e liberava o Fagner, virava o Fagner e você segura direita, ali numa posição de 3. E tem também a história do Pedrinho, né? Você viu que o Will Dantas, hoje eu conversei com o Will Dantas, empresário do Pedrinho, ele está com viagem marcada, passagem comprada para Portugal. Está viajando já para Portugal. Vai causar. E ele vai lá tentar resolver, porque é o seguinte, dia 1º de agosto, agora o Benfica tinha lá, podia preencher lá o TMS, né, o sistema da FIFA, para registrar o Pedrinho, e aí, a partir desse preenchimento, ele tem 15 dias no máximo para pagar a primeira parcela ao Corinthians. E esse documento não pagou. Esse documento não foi preenchido. E aí, o que eles fizeram? Eles não preencheram. E não pagou. E aí, não preencheu, não pagou. Então, o Will Dantas está indo lá para resolver outros problemas, mas também para tentar entender o que está acontecendo, porque o Corinthians está ansioso, precisa disso, precisa que o Benfica regularize lá. Regularizando lá, fica mais fácil até para conseguir o adiantamento do valor total da venda do Pedrinho junto a o banco estrangeiro que o Corinthians está buscando. Nossa, o jogador deve também ficar numa ansiedade. Imagina a ansiedade aqui dos dirigentes, porque, rapidinho, Michele, mas hoje eu vou pagar meu carnê. Mas hoje completou, o Corinthians voltou a somar 3 meses de salários atrasados. Os jogadores estão sem receber? 3 meses. Completou o 3º mês. Ô, louco. Olha, o José Paes volta agora com mais notícias do Palmeiras. Tem mais uma joia da base à disposição do professor Luxemburgo. Quem é, Zé?
é o Gabriel Veron. Michele está à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo. Ele se recuperou de uma lesão muscular, não atua desde março. Deve ficar no banco de reservas na partida de amanhã, às 7h30 da noite, lá na Arena da Baixada, contra o Atlético Paranaense. Uma outra informação muito importante, Diogo Barbosa. O jogador interessava ao Grêmio, o Grêmio queria contar com o Diogo Barbosa por empréstimo, mas o Palmeiras não aceitou essa condição e disse o seguinte, ó, se vocês aí do Grêmio, se vocês querem o Diogo Barbosa, vocês têm que pagar 32 milhões de reais por 50% dos direitos do Diogo Barbosa. Aí o Grêmio deu aquela refugada e não vai mais fazer negócio em relação ao Diogo Barbosa. Michele. Nossa Sabe por que os clubes brasileiros quanto? têm essa pecha toda para fazer isso? Por Porque quê? a janela do exterior está fechada. Então agora, se um clube brasileiro quiser contratação, Um outro alguma jogador coisa, aqui. ou vai ter que comprar de alguém de dentro, ou consegue uma oportunidade de mercado, ou vai ter que desembolsar, porque não dá para trazer de fora. Só que acho que o Palmeiras está certo de se posicionar dessa forma, porque tem o Vinha... Mas essa grana pelo Diogo Barbosa... Tudo bem, se vier essa grana, mas não por empréstimo. Você quer, então você vai ter que pagar. Porque precisa ter um reserva, né? A gente tem uma temporada... O Palmeiras tem uma temporada longa, tem Campeonato Brasileiro, Precisa ter tem um Copa do reserva, Brasil. mas eu acho que o certo, que todos os clubes deveriam adotar, é o que o Corinthians está fazendo agora. Não encosta em mim. Toda hora me Você está toca, não sei espirrando. O reserva do Sid Clay é o Piton. Um jogador da base que deu conta, está sendo preparado. Agora, você ter um reserva que custa essa bala, pra mim é jogar dinheiro no lixo. Custa uma história, você está pedindo, é a mesma Tudo coisa. bem, mas eu você tenho contratou um Fusca, esse cara. Eu tenho um Fusca. Não, mas o você Fusca pagou caro por ele. Mas você precisa ver quanto vale o meu Fusca. O Palmeiras pagou caro por ele, pelo Lucas Lima, Entendeu? pagou caro pelo Rafael Veiga, pelo Zé Rafael. Você não é tudo no obrigado banco. a comprar, posso pedir Tudo 30 no milhões banco. no meu Fusca, mas Que o Fusca adianta? é meu, eu vendo por quanto eu quero. Tudo bem, então você vende por quanto você quiser. É que você está muito matemático Mas você hoje. Você gasta tudo Salazar, isso Salazar, é pra muito ter um carro na garagem? Salazar, eu tenho que pagar o carnê do carro amanhã, eu tô fazendo as raspando o tacho, você falando de milhões, velho. Você acha certo eu prefiro gastar uma analisar grana numa Ferrari e colocar lá dentro da Ferrari, garagem pra olha, usar? eu falo de Fusca, ele fala de Ferrari. Eu falo de reais, ele fala de dólares e euros. Deixa tá difícil. tomando pó na Tá garagem. Você acha difícil certo hoje o aqui. Palmeiras gastar 130 milhões no Eu banco penso- de reservas? Eu penso tecnicamente, O torcedor quer saber Duro é que tecnicamente. ninguém vai querer comprar esse banco do Palmeiras. Não É vejo isso. quem compra esse banco. Então, O erro é que pagar essa O bala erro pros foi a caras que nem gestão que jogam. comprou esses jogadores aí que estão tudo lá Lógico. fazendo o corpo mole. Ô, Zé Paz, e a escalação do Palmeiras? Temos pro jogo? Temos sim, Michele. Temos aí a escalação do Palmeiras para a partida de amanhã, às 7h30 da noite, lá na Arena da Baixada. Bota na tela aí, Fini, pra gente. O Everton no gol, Marcos Rocha, Luan na vaga do Felipe Melo, Gustavo Gomes, Matias Vinha ou Diogo Barbosa. O Vinha que saiu com problema no quadril na partida diante do Goiás. Aí ali no meio, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Zé Rafael ou Ramires. Lá na frente, o tradicional trio William, Rony e Luiz Adriano Michele de Anela. Valeu, muito obrigada, José Paz, o Jonas Campos também, falando tchau. E o Rony Marcelo vai estrear Bassetti, quando, pra todo hein, mundo. Michele? Se o Rony precisa estrear, né? Ele teve uma sequência absoluta no Palmeiras, injustificável. Acho que agora, nisso aí, o Vanderlei Luxemburgo Você está entendeu fazendo o que eu tô falando, né? Sim, Ironia, né? Tá difícil me entender hoje, Não, né? eu entendi. Pô, o cara nunca jogou, o cara foi disputado pelo Corinthians, pelo Palmeiras, ele chegou, apareceu com relógio, não sei E o aí? quê. E não estreou, velho, não pegou na bola ainda. Se ele corre, ele não pensa. Ele é Se um ele Fusca pensa, ou ele é ele uma não corre. Ferrari? Mas que Fusca? Não desvalorize o Fusca, não. Ele passa longe de um Fusca. Até agora, Ô, ele passa Fusquinha, longe o do meu Fusca. é caro, né? Nossa, tá caro o Fusca agora, hein, pai? Não, mas ele acha certo pagar essa bala e colocar os caras no banco. Eu não acho que é certo. O cara tem que pôr produtividade. O cara tá jogando bem, você põe pra jogar. Não tá, é banco. Aliás, deviam ser todos os contratos dos jogadores por produtividade. Devia ter um salário base e o resto tudo produtividade. Vixe, e o Pato? Ia ganhar quanto? Então, ganha Ia 50 pagar. reais no mês Ia ali, pagar. E o Luan? ó. Então, Pagar, Lua pagar. Lua ia passar no caixa. Quanto que eu devo aí? aí, olha. Vídeo, ó, nossas redes sociais, siga lá nosso Instagram, nosso Twitter, tá? Nosso Facebook também, tudo bombando. Meu Twitter é @Michele Gianella. E vídeos do WhatsApp. Tem mais hoje? E o Tony Scott, hein? E onde ele tá? O Scott deu uma sumida, né? Oi, pessoal, aqui é o Daniel, Zona Oeste Butantã, palmeirense, campeão do século. O Neymar deve ser considerado, sim, o melhor do mundo esse ano. Boa noite, pessoal do Gazeta Esportiva. Felipe aqui de Cotia. Não tem como um cara que fez 19 gols ser melhor do que um cara que fez 54 gols na temporada. E esse melhor do mundo é o Lewandowski. Regularidade. Ele é o melhor do mundo esse ano. Forte abraço aí, obrigado. Gazeta Esportiva, boa noite. José Antônio e Carlinhos, de Araçoiaba da Serra. Não é melhor improvisar o Walter, o Matheus Vidotto ou até o filho do Fagner na lateral do Corinthians, porque aquele Michel lá é muito ruim. Muito legal, olha, adorei. Carlinhos, o nome do... da Olha, ave que ali? bonitinho. O que é? Uma maritaca? Não sei o que é. Me faz essa pergunta. É um, ai, como chama? Calopsita? Não, Sei um lá, papagaio. é o Calopsita. Carlinhos.
Ah, o que lindo. Carlinhos. Que Gente, beleza, amei. hein? Um beijo para todos vocês. Um acha o Neymar, outro Lewandowski. Lewandowski. E a enquete. A gente perguntou se o Neymar, depois do jogo de hoje, vai ser eleito o melhor do mundo. Falam que eu falo muito com as mãos. Deixa eu segurar as mãos. A maioria respondeu que não. É os antes, né? Zé tá tendo um treco essa hora na redação. 53% dos votos. Ficamos por aqui, encerramos homenageando o cantor britânico Mika. Quem é ele? 37 anos. 37. Parabéns pro Mika. Parabéns, Mika. Tchau, Salazar. Tchau. Mikael. Quem é Mika?